Continuando com o texto do Alter Rebbe do Rav Shneur Zalman a respeito do Shabbat, quando nós vimos predomina a luz infinita de Deus, a revelação do nome Havaiá, a revelação do tetragrama, enquanto que nos 6 dias da semana, como nos 6 dias do Gênesis, o que predomina é apenas uma revelação limitada e condensada da luz e energia divina simbolizada pelo nome Elohim. No Shabbat, nós vimos que depois da criação, depois da menção do Shabbat, aparece o nome Havaiá. אחר כך בסוף 6 ימי בראשית נאמר והנה טוב מאוד ויחולו השמיים. O Alter Rebbe nos associa isso também com aquilo que consta na Torá no final dos 6 dias da obra da criação, prestes ao recebimento do Shabbat. Então, na maioria dos dias, praticamente quase em todos os dias, depois que Deus criava cada coisa, a luz, os céus, a terra, os animais, as plantas, etc. Então consta na Torá em geral, Vayar Elohim Kitov, Deus viu que é bom. Na segunda-feira, que é um dia, na segunda-feira da criação, que é um dia onde houve separação entre as águas superiores e inferiores, os céus, etc. Então se fala que nesse dia não consta essa expressão, que Deus viu que era bom. Por quê? Porque houve rompimento, ruptura, separação. Em compensação, na terça-feira, no dia seguinte, pelas obras daquele dia, está escrito em dobro, uma porção dupla, como compensando, 2 vezes está escrito Vayar Elohim Kitov, Deus viu Kitov, que era bom, 2 vezes. Por isso muita gente gosta de mudar de casa, de abrir um novo negócio, empreendimento na terça-feira. Terça-feira é um dia que foi repetido 2 vezes no Gênesis, que é bom. Mas algo que está escrito na sexta-feira, na criação, no Gênesis, é sem precedente. Na sexta-feira, depois que é concluída toda a obra da criação, então consta na Torá, Behine Tov Meod, Deus viu, observou, tudo metaforicamente por assim dizer, mas é o que está escrito na Torá, Deus observou toda a obra da criação e viu que era muito bom. Tov Meod. Então, isso não consta em todos os outros dias, somente quando a obra foi concluída, no término dela, na sexta-feira, está escrito que Deus viu que era muito bom e logo em seguida veio o conceito do Shabbat, e terminou a obra dos céus, da terra e etc. E o 7º dia, então, não houve criação, entre aspas, Deus descansou, então esse dia foi consagrado e santificado. Então, no 6º dia, como introdução ao conceito da santidade do dia do Shabbat, a Torá nos diz, Behine Tov Meod, é deveras bom, é muito bom. Interessante, se fala que aqui, justamente a partir do muito bom, é que se chega em seguida ao Shabbat. Então, pelo visto, esses 2 conceitos, o deveras bom, muito bom e o dia do Shabbat, estão associados, e uma coisa depende da outra. Só vamos vivenciar o Shabbat depois do Tov Meod, depois de ter atingido o muito bom. O que significa esse muito bom? Por que na sexta-feira foi dito muito bom? O que ele representa, significa? Perush Tov Meod Bechinat Baal Tshuva Ki Yadua. Então, baseando-se nas explicações alegóricas dos nossos sábios no Midrash, o Alter Rebbe nos traz uma explicação muito curiosa, intrigante, interessante, onde eles dizem, assim interpretam os nossos sábios, quando a Torá diz que Deus viu que era bom, então se refere a quê? O que é o bom? De Tov Ze Yetzer Tov. É a inclinação para o bem que temos dentro de nós. O Yetzer Tov, aquela vontade positiva de ajudar o próximo, de fazer coisas úteis à sociedade, que agregam valor para o ser humano, coisas espirituais também. Então, o que é Tov? Deus viu que era bom, é o Yetzer Tov, é a inclinação para o bem. Mas daí continuam interpretando os nossos sábios e perguntam, e o que é Meod? Que consta na sexta-feira de Deus que viu que era muito bom. O que esse muito bom se refere a quê? Surpreendentemente, Ze Yetzer Hara. Dizem os nossos sábios que isso se refere à inclinação do mal. Bom é
é o lado bom que existe dentro de nós. Porém, o que é o muito bom é o lado mau. O que isso significa? Então, explicam os nossos livros por que isso é muito bom, o lado mau. É muito bom quando o lado mau é convertido e transformado para o bem, se tornando bom. Ou seja, que aquilo que naturalmente é bom, mas melhor do que isso existe uma coisa só, o muito bom. O que é o muito bom? Quando aquilo que era contrário, que era oposto ao bem, aquilo que era negativo, aquilo que era mal, quando isso é convertido, quando isso se transforma para o lado bom, então se torna muito bom. Não apenas bom, mas deveras bom, muito bom. Então essa é a interpretação que nos traz o Alter Rebbe sobre esse Midrash. Meod ze yetzerarak shenefach letov. Quando o mal, ou a inclinação para o mal se transforma em bem, então ela se torna muito bem, muito boa. Como isso é feito no caso do indivíduo, do ser humano, al-yedei tshuva, através do processo de retorno a Deus, com arrependimento, com volta a Deus, aos valores sagrados, retorno, resgate da sua alma. Já vamos ver qual a ligação disso com o dia do Shabat. Apesar que quem se lembra numa sessão anterior, nós já falamos que trouxemos da Kabbalah que as mesmas letras que compõem a palavra Shabat, 3 letras hebraicas, Shin, Beit, Taf, numa outra combinação, elas também formam a palavra Tashev, que vem, não Teshev, Teshev significa sentar, mas Tashev significa voltar ou restituir, reestabelecer o lugar adequado, não é? Restituir alguma coisa ao seu devido lugar. Tashev vem da palavra Tshuva, que também significa retorno. De qualquer maneira, ele nos explica a ligação do muito bom com o dia do Shabat, porque na criação muito bom aparece na sexta-feira, no término da criação, antes da chegada do Shabat. Então, ele nos fala que o significado disso está associado a esse conceito que mencionamos. Quando o mal é convertido, quando a inclinação negativa é transformada para o bem, e isso está ligado com aquilo que disseram os nossos sábios na interpretação do versículo no Shema Israel, logo depois que proclamamos a unicidade de Deus, nos diz a Torá, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, e amarás a Deus, teu Deus, bechol levavcha, com todo o teu coração. Perguntam os sábios o que significa com todo o teu coração, não só com o lado bom do teu coração, mas até com o lado mau. Como se ama a Deus com o lado mau do nosso coração? Não só neutralizando, mas convertendo e transformando esse lado mal, fazendo com que ele se torne um aliado do bem, reforçando a massa crítica do bem dentro de nós. Esse é o significado de amar a Deus com todo o coração, com as duas inclinações nossas, transformando até o lado mal em bom e positivo. E no momento que alcançamos isso, surge um bem maior, surge algo que é bom, mas especial, especialmente bom, realmente bom. Um bom mais elevado, esse é o Tov Meod, muito bom, deveras bom, que é algo que está acima daquilo que era originalmente bom. Aquilo que era originalmente bom, é muito bom, é bom, mas aquilo que era mal e se tornou bom, isso é muito melhor, é mais elevado ainda. Em outras palavras, isso representa, isso expressa a superioridade descrita nos nossos livros, desde o Talmud até os nossos sábios, etc., a superioridade dos Balei Tshuvah, dos penitentes, sobre os próprios tzadikim. Os tzadikim são aquelas pessoas impecáveis, aquelas pessoas que a vida toda sempre foram corretas, alinhadas com a vontade de Deus, praticando bem, não cometendo transgressões, etc. O Baal Teshuvah é o penitente, aquela pessoa que talvez durante muito tempo agiu de forma má, ou extremamente má e negativa, mas depois ele se arrepende, se penitencia, dá uma guinada na sua vida e volta para o caminho certo. Os nossos sábios afirmam que no nível espiritual que se encontram os Balei Teshuvah, nem sequer os grandes tzadikim, os tzadikim completos, são capazes de estar nesse nível. E o porquê disso, de acordo com os livros místicos,
Isso acontece que uma vez que todo o serviço espiritual dos tzadikim se restringe às coisas boas e sagradas, como nós falamos, o tzadik a vida inteira só mexeu com aquilo que era permitido, só com as coisas boas, e disso ele se elevou, e elevou também a matéria em torno de si, mas somente lidando com as coisas permitidas e as coisas que originalmente já são boas e sagradas. Enquanto isso, o Baal Teshuvah, ele tem uma outra trajetória. Através de uma teshuvah completa, quando a teshuvah é ideal, quando a teshuvah é feita por amor, conforme diz o Talmud, mais elaborado nos nossos livros, não só que o penitente consegue perdoar os seus pecados, não só que o mal é eliminado, mais do que isso, o mal é transformado. Se ele tinha 1000 pecados, não só que ele fica com 0 pecados, ele fica com 0 pecados, mas também é acreditado a ele 1000 mitzvot, 1000 boas ações. Em outras palavras, uma teshuvah profunda, uma teshuvah feita com amor, tem o poder e o alcance de transformar o mal em bem. E isso não só que transforma o mal em bem, mas o bem especial, o bem maior, o Tov Meod, como a gente tem explicado e dito aqui. Então, isso representa a elevação do Baal Teshuvah. E o Baal Teshuvah, o que ele conseguiu? Uma façanha. Ele lidou com coisas até proibidas, com coisas negativas, coisas que o tzadik nunca teve acesso, e graças a Deus, por isso ele é um tzadik, uma pessoa boa e elevada. Mas no final das contas, o Baal Teshuvah, quando ele se arrepende e volta a Deus por amor, ele consegue trazer com isso até mesmo as coisas que eram negativas, as coisas proibitivas. Ele transforma e converte tudo isso para a santidade, traz isso para a divindade, por isso ele está numa categoria maior, e isso é chamado de Tov Meod, muito bom, deveras bom, especialmente bom. Continua o Alter Rebbe nos explicando que essa qualidade especial, essa virtude e vantagem que existe no serviço espiritual da Teshuvah, do retorno a Deus, que por isso é chamado de muito bom, porque de fato o lugar espiritual, a categoria que se encontram os penitentes, os tzadikim não conseguem alcançar, que tkafia veitafcha de bechinat Baal Teshuvah ou beitgabrut betigboret ahava mimata lemala. Que nos diz o Alter Rebbe, no final das contas, o serviço espiritual do Baal Teshuvah, do penitente, ele ocorre, ele vem com muito mais força, ímpeto e intensidade. O amor a Deus que ele cultiva depois que ele faz teshuvah, retorna a Deus, e portanto todo o seu serviço espiritual de rechaçar o mal, retirar o mal de dentro de si, do seu redor, ou de transformar e converter o mal, isso é feito de uma forma muito mais vigorosa e intensa, mais do que a do próprio tzadik. Por isso disseram os nossos sábios que o nível do Baal Teshuvah está acima do tzadik, e o Zohar explica sobre isso, que a vantagem dos penitentes sobre o tzadikim consiste nisso, que o trabalho espiritual, o serviço dos Balei Teshuvah ocorre bereuta de liba yatir, com uma vontade no coração mais intensa. A vontade, o tzadik também tem uma vontade de amor e vontade de conexão a Deus, mas a vontade do Baal Teshuvah, porque o Baal Teshuvah se encontrava sedento durante talvez muitos anos da sua vida, agora ele sente uma ânsia, uma sede muito grande de conexão com o divino, que tamanha sede, tamanha vontade, tamanho amor, o tzadik com toda a sua grandeza não consegue sentir. O Becheila Sagi, e também tudo o que ocorre com o Baal Teshuvah em termos de serviço espiritual vem com uma força e vigor muito grandes, com uma intensidade enorme. Como falamos, a vontade do seu coração é muito mais forte e intensa. Em outras palavras, o amor a Deus que acaba cultivando o Baal Teshuvah, o penitente, é maior do que o amor a Deus desenvolvido pelo tzadik. Justamente pelo fato dele ter estado tão longe, tão afastado da divindade e da espiritualidade, por ele ter vagado por um deserto espiritual tanto tempo.
Então agora ele sente uma sede e uma ânsia muito grande de compensar tudo isso, de se aproximar, de se conectar com Deus, justamente por ele ter estado tão afastado e ligado às coisas contrárias e opostas, contrárias à vontade de Deus, opostas à divindade. Ele quer compensar tudo isso e agora a sua alma está sedenta, com uma sede intensa, uma vontade maior, superior à dos próprios tzadikim. Em outras palavras, a Baal Teshuvah shekirvato Lashem kshura im yegiah. Uma vez que o Baal Teshuvah, sua proximidade com Deus, está ligada com um esforço muito grande da sua parte, com uma metamorfose interna, com uma transformação do seu próprio ser, uma mudança muitas vezes radical de tudo que ele era. Então, esse trabalho de cáfia dele, de rechaçar o mal de dentro de si até transformá-lo, chega num nível muito elevado que engrandece e fortalece o seu amor a Deus acima a dos próprios tzadikim.